com alegria estamos mais uma vez na casa do Senhor. Viemos para o adorar, usufruir da sua presença, mas também da comunhão com os irmãos. Ouvimos também a sua palavra aqui no nosso templo, no nosso sítio que separamos para a adoração e louvor ao Senhor. Aqueles que nos acompanham na transmissão, sejam muito bem-vindos também. O nosso desejo, a nossa oração é que este culto, é que aquilo que vai acontecer aqui também seja bênção para si e para a sua vida, eventualmente para a vida daqueles que o acompanham ao ver esta transmissão. Não se esqueça de deixar o seu apreço no vídeo para que este vídeo possa chegar a mais pessoas. Se você gosta do conteúdo, se quer que este conteúdo que está a ser transmitido e outro conteúdo no canal da nossa igreja chegue a mais pessoas, carregue no botãozinho que tem um polegar para cima. Tem aí embaixo do vídeo, é só carregar. Se o irmão já tem alguma experiência na vida e não tem tanta facilidade com a tecnologia, pergunta a alguém mais novo, alguém que perceba de tecnologia para que possa ajudá-lo a fazer isto, porque isto ajuda a que esta mensagem que vai ser transmitida aqui chegue a mais pessoas através da internet. E então, antes de entrarmos aqui no nosso tempo de culto propriamente dito, nós vamos, como é usual no nosso meio, na nossa comunidade, nós vamos ter um pequeno período de música instrumental tocada, que serve para que possamos estar em silêncio, em oração, preparando o nosso coração para aquilo que viemos aqui fazer. Então, enquanto será tocado o prelúdio experimental ou instrumental, vamos estar em oração silenciosa. A minha vida mudou. Ontem eu era uma coisa, hoje sou uma coisa completamente nova. Se nós procurarmos testemunhos de pessoas que vão nesta linha, deste discurso, nós vamos encontrar vários motivos pelos quais as pessoas supostamente mudaram as suas vidas. Mas, se nós formos a ver, a mudança que as pessoas muitas vezes afirmam ter nas suas vidas é sempre superficial. Antes eu comportava-me de uma maneira, agora comporto-me um bocadinho diferente. Antes eu tinha um bocadinho mais peso, agora fiz um regime de dieta e de exercício físico, agora sou um bocadinho mais magro e um bocadinho mais em forma física e a minha vida mudou completamente. Mas a verdade é que há uma transformação que só Deus pode causar na vida do ser humano. E todo aquele que experimenta Deus e que conhece a Cristo e que veio a conhecer Deus através de Jesus Cristo, sabe o que é isto, que transformação é esta. É uma transformação de mente, é uma transformação de coração, que nos leva a apreciar talvez o atributo mais importante de Deus, mas ao mesmo tempo o mais odiado pela humanidade, que é o facto de Ele ser santo. Por isso é que Deus disse, sede santos, porque isso faz bem à vossa saúde. Sede santos, porque isso vos vai tornar mais felizes. Deus disse, sede santos porque eu sou santo. E hoje, na leitura, eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé para lermos sobre este Deus que é santo e que nos chama a ser santos assim como Ele é. E vamos fazer a leitura de forma responsiva, conforme será projetada. Leitura retirada de vários livros, várias cartas da Bíblia, tanto no Novo Testamento como no Antigo. E diz assim a palavra do Senhor. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne.
Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E é verdade, este Deus que é santo, este Deus cujo atributo talvez seja desprezado pela maioria da humanidade, ele vai ser confessado como o Senhor Todo-Poderoso por toda a língua e todo o joelho se dobrará, sem exceção, tanto na terra como no céu. E é este Deus que nós vamos convidar os irmãos a adorar, cantando bênção e honra, poder e glória pertencem ao eterno Deus. Cantemos então louvando ao Deus que é santo. Amém. Este Deus digno de toda a bênção, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, aquele Deus que toda a língua confessará, todo o joelho dobrará, confessando que Deus é o Senhor. Os irmãos já pensaram nisto? Qual é a percentagem da humanidade que os irmãos consideram que é cristã? Depende da estatística, né? Se nós formos a várias estatísticas feitas, algumas apontam para que o cristianismo seja a maior religião do mundo. Ou seja, supostamente, há mais seguidores de Jesus no mundo do que qualquer outra religião. Os irmãos acreditam nisto? Os irmãos acham que é mesmo assim? Jesus disse, a porta é pequena e o caminho é estreito e poucos são aqueles que o encontram. Portanto, depois de confessarmos que este Deus é digno de bênção, de honra, de poder e glória, a nossa obrigação, o nosso culto racional, é entregarmos tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos a este Deus. E talvez a maioria da humanidade não faça isto. Por muito que as estatísticas talvez apontem para o contrário, talvez muita gente afirme que o cristianismo é a maior religião de sempre,
A verdade é que seguidores de Jesus, as pessoas que realmente tudo entregam a Deus, vão ser uma pequena minoria. Você faz parte dessa minoria privilegiada que vai estar como Cristo no céu e na glória. Se assim é, convido-o a cantar. O que vamos cantar a seguir, tudo entregue. Mas se assim não é, que a partir de hoje possa ser, ao cantar este cântico que diz: meu coração, meu corpo e minha mente, minha alma, eu entrego a Ti, ó Senhor. Louvemos a Deus. Meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a Ti, ó Senhor. Eu entrego a minha vida em sacrifício vivo, ó Senhor, guia-me. Meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a Ti, ó Senhor. Eu entrego a minha vida em sacrifício vivo, ó Senhor, guia-me. Senhor, nós fazemos deste cântico, desta música, a nossa oração, o nosso pedido, o nosso rogar diante da Tua presença, Senhor. Se há algo na nossa vida, se há algum aspecto, algum hábito, alguma coisa no nosso coração, no nosso cotidiano que não é do Teu agrado, Senhor, que não vem de encontro à Tua vontade, Senhor, que em nome de Jesus Tu possas remover. Que isto que nós acabamos de cantar possa ser verdade, Senhor. Tudo entregamos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, toda a nossa energia, a nossa vida enquanto aqui estamos, Senhor, enquanto transportamos este vaso, este corpo que nos deste, que possa ser vivido para a Tua honra, Senhor, para a Tua glória, para refletir a Tua santidade neste mundo que jaz em trevas, Senhor. Ajuda-nos, Pai, nisto. É tão difícil, é tão complicado. O mundo tenta-nos, o mundo pressiona-nos, a nossa própria carne inclina-nos para coisas que não são do Teu agrado, Senhor, mas nós Te rogamos, tem misericórdia de nós. Obrigado por enviares o Teu Filho, Jesus Cristo, que padeceu, sofreu e morreu, Senhor, para que nós possamos estar perto de Ti, para que nós possamos saber que Tu és santo, e experimentar um pouco da Tua santidade, Senhor. Santifica as nossas vidas, os nossos corações, as nossas mentes, as nossas palavras, as nossas ações, Senhor. Para que todo o final do dia, e quando chegar o final do nosso último dia, nós possamos estar em paz. Nós possamos finalmente dizer: Senhor, tudo Te entrego. Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu fui, Senhor, que possa ser útil nas Tuas mãos. Que possamos manifestar isto de forma prática. Que todos vejam que nós Te pertencemos e que possas trabalhar nas nossas vidas constantemente. É o que nós Te pedimos e rogamos sempre no nome de Jesus Cristo. Amém. Chegou a hora de nós cumprimentarmos quem nos visita, aos irmãos que estão ao nosso lado, sempre cumprindo, por enquanto, as normas do distanciamento físico. Por isso, dizer um olá, acenar, fazer um aceno, seja bem-vindo. Que Deus possa abençoar o seu tempo aqui connosco. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus
estamos dizendo: esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é o prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Amém. Sejam muito bem-vindos. Se há algum irmão que nos visita, alguém que nos visita, os irmãos podem sentar. Exceto quem nos visita. Quem nos visita vai fazer um bocadinho mais de exercício. Alguém nos está a visitar pela primeira vez ou tem frequentado regularmente a nossa igreja? Pronto. Pelo menos ninguém se quer acusar, gosta de ser o centro das atenções. Ok, já estou a ver. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindas as duas, que Deus vos abençoe, que seja um tempo de abençoado para vocês, é uma alegria para nós estarem aqui connosco. Vamos continuar a nossa adoração ao nosso Deus e enquanto fazemos isso nós vamos fazer o usual levantamento de dízimos e ofertas. Os nossos diáconos vão passear pelo salão, levando as bandejas, recolhendo as ofertas e dízimos dos irmãos, aqueles que nos visitam. Peço que não se sintam constrangidos, não se sintam obrigados a fazer isto. Isto é um momento para os membros da igreja que sabem para o que estão a ofertar, mas se eventualmente quiser ofertar, se tiver o desejo no seu coração, por favor, façam. Está à vontade para o fazer, mas não se sinta constrangido de alguma forma. Enquanto louvamos a Deus com dízimos e ofertas, vamos louvar a Deus cantando, continuando a dizer que tudo entregaremos a Jesus e a Deus. Por isso, cantemos tudo, entregarei enquanto damos os nossos dízimos e ofertas. A vida da igreja é sempre constituída de vários eventos, vários fenómenos, coisas que acontecem na vida dos irmãos, da comunidade. São pessoas cujas vidas continuam e seguem, e por isso nós temos vários motivos de oração. Nós temos que agradecer pelo irmão Gabriel, filho do nosso pastor Joed,
que, como os irmãos talvez tenham ouvido, ele passou um problema de saúde, algo grave, dores que ele passou fisicamente nas costas, que talvez o pudessem ter impedido de participar num congresso da sua profissão, mas graças a Deus ele conseguiu ser medicado, conseguiu participar no congresso, com algumas dores, segundo consta, mas ainda assim conseguiu, e nós agradecemos a Deus por isso. Também queremos orar pela igreja, irmãos, pela liderança da nossa igreja, pelo que está a acontecer, pela nossa comunidade. Os irmãos, muitas vezes, uma igreja grande como a nossa igreja, às vezes as pessoas passam-se despercebido daquilo que acontece. Mas nós devemos sempre orar pela nossa liderança, pelas pessoas que estão à frente, pelas pessoas que tomam decisões, pelas pessoas que têm a tremenda responsabilidade. Digo aos irmãos, eu não cresci na igreja. Eu converti-me já maior de idade. E comecei a pregar, creio que Deus me chamou e me deu o dom, mas eu só começo a perceber, agora recentemente, passado 8 anos de crente, quase 9 anos, o quão é difícil ser pastor, o quão é difícil estar à frente de uma igreja, o quão é difícil organizar as coisas. E por isso, irmãos, peço que nós oremos pela liderança da nossa igreja e também pela liderança das nossas igrejas em Portugal, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa dirigir, dar força, dar sabedoria, continuar a dirigir, porque é extremamente difícil, irmãos. É um trabalho muito complicado. Não só pelos pastores, mas também por aqueles que estão à frente, que tomam decisões. O Conselho Fiscal, o Conselho Financeiro, todas as pessoas, e a maioria delas, são voluntários, irmãos. São pessoas que entregam o seu tempo, a sua vida para servir a comunidade e não recebem nada por isso. E também deve ser valorizado porque é um trabalho desafiante e certamente abençoado no reino de Deus. Por isso eu vou pedir à irmã Gabriela que ore agradecendo pelo Gabriel, pelas suas melhoras, pelo facto de ele ter conseguido participar, também entregando a nossa comunidade, a nossa liderança da nossa igreja local, mas também as lideranças das igrejas do nosso país e também consagrando os dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, nesta manhã, Senhor, aqui reunidos em Teu nome, agradecemos todas as bênçãos que Tu nos concedes, Senhor. Perdoa que tantas e tantas vezes nós não valorizamos o muito que Tu nos concedes a cada dia. Senhor, obrigada por todas as bênçãos e, em especial, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, porque esse é o maior bem que nós podemos ter, Senhor. Obrigada por isso. Senhor, nós te queremos agradecer pela possibilidade que deste ao Gabriel, de, apesar da sua situação difícil, ele conseguiu estar presente no congresso e, apesar das dores que certamente continuará a ter, tu fostes com ele, que agradecemos por ele, também por outros irmãos que têm sido aliviados no seu sofrimento e por aqueles que ainda continuam com dificuldades, Senhor. Também peço muito especialmente pela Isabel Augusto, Senhor, tem misericórdia dela que tanto sofrimento tem tido, Senhor. Alivia. Senhor, te pedimos pela nossa igreja, Senhor, pela liderança, por cada um dos irmãos que coopera com o seu tempo na organização, Senhor. Sabemos que o inimigo está sempre pronto a que haja problemas, discórdias, Senhor, mas Tu és o Senhor, Tu reinas e não há ninguém, Senhor, com mais poder do que aquele que Tu concedes, Senhor. Nada acontece que Tu não permitas. Te pedimos, Senhor, que Tu sejas com cada um e que possamos todos viver em paz, numa comunhão perfeita como filhos Teus. Senhor, te agradecemos pelas ofertas levantadas, pelos que puderam contribuir, também pelos que não puderam, Senhor. Sabemos que estamos em tempos difíceis e te pedimos, Senhor, por tantas e tantas pessoas que estão no desemprego. Senhor, perdoa as nossas faltas. Sabemos que não somos dignos de nada, mas agradecemos tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir aos irmãos que abram
as suas Bíblias. Capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Nós fizemos este estudo, partilhei com os irmãos a última vez que tive a oportunidade de partilhar a palavra com os irmãos. Iniciámos, de certa forma, o estudo desta passagem, do primeiro versículo do 12º capítulo da carta aos Romanos. Como eu mencionei da primeira vez que partilhei a palavra com os irmãos, já há umas semanas, este capítulo 12 é o início da prática que o apóstolo Paulo quer que as igrejas sigam com base na teologia que Paulo descreveu nos primeiros 11 capítulos. Paulo descreveu no início o pecado do homem e o estado pecaminoso em que a humanidade, a civilização humana estava ou jazia, o seu pecado, as suas consequências, a ira de Deus sobre o ser humano. Depois disso, Paulo descreveu a graça de Deus em Jesus Cristo, o sacrifício, a propiciação a qual Jesus satisfez na cruz, ao morrer na cruz, servindo de sacrifício final pelos pecados. E, em consequência disso, qual é a resposta que nós devemos ter? De arrependimento, de fé, e descrevendo que todo o pecador que se arrepende e crê em Jesus é justificado somente, exclusivamente, pela fé em Jesus, usando vários exemplos do Antigo Testamento. Para além disso, o apóstolo Paulo também vai descrever, aqui a partir do capítulo 9, o plano que Deus tem para Israel. Então, se Jesus morreu na cruz e se os gentios agora podem participar da aliança que os judeus faziam, podem participar das bênçãos, das promessas de Deus, então o que acontece a Israel? Todas as promessas que Deus fez a Israel, simplesmente Deus vai rejeitar a Israel? É isso? Então, nos últimos 3 capítulos, antes do capítulo 12, 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo vai descrever a promessa de Deus para Israel em relação a Jesus Cristo. Jesus também morreu pelos judeus, Jesus também morreu por todo aquele que se arrepende e crê em Jesus. E com base em toda essa teologia, o apóstolo Paulo vai exortar à prática, vai chamar a atenção das pessoas. Olha, eu rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos orar ao Senhor e peço aos irmãos que se juntem a mim numa oração. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque Tu és Deus santo, poderoso. Obrigado porque nos dás o Teu Espírito que nos ajuda a entender aquilo que está escrito, Senhor. Que nós possamos entender não só na carne e no intelecto, mas que a palavra possa entrar fundo no nosso coração e que possa provocar transformação no nosso coração, na nossa mente, mas sobretudo, Senhor, no nosso comportamento, na forma como nós agimos, na forma como nós falamos. Fala aos nossos corações, Senhor, porque se Tu não falares, Senhor, se o Teu Espírito não agir, nada podemos fazer na nossa carne. Rogamos a Tua presença no nosso meio enquanto a Tua palavra é pregada, Senhor, e nós te rogamos isto no nome daquele que reconhecemos como único Salvador, Jesus Cristo. Amém. Esta palavra que o apóstolo Paulo usa, sacrifício, nós incidimos bastante sobre ela da última vez que eu partilhei este versículo com os irmãos. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer com sacrifício? E se os irmãos também se lembram, da última vez que preguei, eu falei sobre histórias estranhas que nós temos na nossa cultura, que se analisadas um bocadinho melhor, nós vamos perceber o quão estranhas elas são. Por exemplo, a história dos 3 porquinhos. 3 porquinhos em que vem um lobo e sopra para cada uma das suas casas. É um bocadinho estranho. Este sacrifício, esta expressão de sacrifício, ela é fácil de entender para um judeu que estivesse a ler esta carta. Para a audiência primária do apóstolo Paulo, os leitores do apóstolo Paulo tinham noção do que esta palavra significava. Mas para nós é um bocadinho estranho. Quando nós lemos sobre sacrifícios no Antigo Testamento, sacrifícios animais, eu confesso aos irmãos, eu fiquei assim um bocadinho, quando li a Bíblia pela primeira vez, eu fiquei, sacrifícios animais? Isto é estranho. Isto para mim não encaixa na minha mente. Mas quem estivesse a ler esta carta, sabia perfeitamente do que é que o apóstolo Paulo estava a falar. Porque os sacrifícios animais eram uma prática não só nos judeus, mas também em todo o tipo de religiões que eram vividas na altura. Todo o tipo de adoração, de práticas pagãs, todas elas requeriam alguma prática de sacrifício animal. De um animal que morresse. Um animal tinha que morrer diante da divindade para apaziguar a sua ira, para apaziguar o seu furor, ou para que as colheitas fossem boas, para que o Deus
da fertilidade ou o Deus das chuvas e do clima pudesse dar uma boa colheita naquele ano e assim sucessivamente. Mas o Antigo Testamento mostra um Deus que requer sacrifícios por um motivo completamente diferente. E não só requer sacrifícios por um motivo diferente, o próprio Deus providencia o sacrifício e prescreve formas como o sacrifício deve ser prestado ou deve ser entregue. Para os judeus, o sacrifício que eles faziam era para a expiação do seu pecado. Os irmãos já ouviram a expressão bode expiatório? Como é que se usa na nossa cultura? É alguém que acarta com as culpas por outra pessoa que fez a asneira e não devia. Então alguém é o bode expiatório, ficas tu com a culpa, eu fico bem, és o bode expiatório. Essa expressão vem da Bíblia, irmãos. Porque existia o bode expiatório, que era o bode que acartava com o pecado da nação, com o pecado de Israel, e que era sacrificado, e um também era abandonado no sacrifício, largado no deserto, servindo de bode expiatório, o bode que levava o pecado da nação consigo, o pecado do povo de Israel. O sacerdote oferecia o sacrifício e o animal morria na mesa do altar diante de Deus, dizendo: o pecado pelo qual me causaria a morte, pelo qual eu deveria morrer, pelo qual toda a nação deveria morrer, que recai sobre o animal. E por isso é que os sacrifícios foram constituídos. E os judeus obedeceram isto de uma forma ou de outra, muitas vezes desobedeceram, não cumpriram aquilo que Deus diz, mas aquilo que é importante entendermos é que este conceito de sacrifício era comum tanto na mente judaica como na mente pagã. Portanto, os irmãos imaginam um pagão, um grego daquele tempo, um romano, ou mesmo até um judeu, que experimentava, via o sacrifício anual e todos os outros sacrifícios que eram feitos ao longo do ano, em que animais morriam e sangravam por causa do pecado da humanidade, ou por causa do seu pecado, do pecado de quem entregava o sacrifício. O apóstolo Paulo exorta estas pessoas a serem sacrifícios vivos. Seria um choque um bocadinho maior. Os irmãos não acham? Seria uma coisa assim, aqueles animais morrem e nos degolamos os animais várias vezes ao ano, com um evento especial uma vez ao ano, e agora o apóstolo Paulo, eu converti-me a Jesus, não preciso fazer mais estes sacrifícios, que é uma coisa também que o apóstolo Paulo fala. Os sacrifícios não fazem mais sentido, porque o sacrifício final foi de Jesus. Jesus foi o cordeiro final que Deus providenciou para que pudesse ser sacrificado pelo pecado. Mas agora, nós não estamos excluídos deste sacrifício, porque o apóstolo Paulo usa esta mesma expressão: apresentem os vossos corpos, o meu corpo e o seu corpo, em sacrifício vivo. Os irmãos entendem que há, em primeira análise, um romano ou um judeu daquele tempo, o meu corpo em sacrifício vivo. Certeza que é mesmo assim. O que é que isto quer dizer? E nós explorámos um bocadinho este tema de sacrifício, que o sacrifício feito no Antigo Testamento tinha algumas características que nós, como sacrifício, também devemos ter. A primeira característica é que o sacrifício tinha que morrer. Morrer. O sacrifício tinha que pagar com a sua vida pelo pecado. No nosso caso, como Jesus já pagou com a sua vida pelo nosso pecado, o sacrifício que nós temos que fazer é morrer para o velho homem, morrer para o pecado. Como o apóstolo Paulo disse: porque não viveu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a na vida do Filho de Deus, que vive em mim. Então o apóstolo Paulo afirmava que ele tinha morrido, o velho homem tinha morrido, tinha sido crucificado, e agora ele vivia um novo homem, uma nova vida, uma nova criação. E o apelo que nós fizemos foi: nós já morremos para o velho homem. Jesus disse: aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que der a sua vida por mim, achá-la-á. Irmãos, este morrer ao qual nós somos chamados, este sacrifício de morte ao qual nós somos chamados a dizer, é uma atitude de coração que diz: Cristo vale mais do que a minha vida. Só no momento em que nós afirmamos isto de coração e de sinceridade e diante de Deus dizendo: Jesus é mais precioso do que a minha própria vida, aí sim nós demos o passo para morrer para o mundo e viver para Deus. A outra característica que o sacrifício tinha é que ele era entregue, a sua vontade era, de certa forma, empurrada para que ele pudesse se submeter a Deus. E por isso nós morremos, somos um sacrifício ao submetermos a nossa vontade a Deus. Assim como o animal se submetia, subjugava a sua vontade a quem o sacrificava e para o qual era sacrificado, nós também somos sacrifício na medida em que submetemos à vontade que Deus tem para nós. Voluntariamente, sem luta, sem dar coices, sem resistir, nós afirmamos que eu me entrego a Ti, ó Deus, em sacrifício vivo.
Porque nós podemos dizer que Deus transformou a nossa vida e que agora eu tenho uma nova ética. Eu agora vivo de uma forma diferente. Eu agora, coisas que eu fazia antes, eu deixava de fazer. E é um bom passo, e é um passo fundamental para uma vida cristã. Mas aí, até submeter todos os aspectos da nossa vida, do nosso pensamento a Deus, é uma coisa que vai levar toda a nossa vida, toda a nossa existência, toda a nossa caminhada vai ser uma luta constante com a nossa carne, com o mundo e com o velho homem, que de vez em quando gosta de ressuscitar e vem à nossa vida, mas nós temos que nos entregar completamente à vontade de Deus, sendo sacrifícios. O terceiro aspecto do sacrifício é que ele era uma oferta. Era uma oferenda que era feita a Deus. Óbvio que Deus não precisa de nada, Deus não carece de nada, Deus não tem escassez de nada que nós precisamos de ofertar. Mas ainda assim, os sacrifícios eram vistos como uma oferta, como uma dádiva que se dava a Deus. E por isso nós também somos chamados a ser sacrifício ao ofertarmos, ao darmos dos nossos recursos, que nós chamamos nossos, mas que na realidade são de Deus. Então, os nossos recursos também devem ser parte deste sacrifício que nós somos. Tudo aquilo que nós possuímos deve ser entregue a Deus, em sacrifício. E estas são 3 das características, das muitas que nós podemos retirar aqui, deste sacrifício e do que é que ele implica para nós. Mas o apóstolo Paulo vai descrever em que é que consiste este sacrifício, como é que ele deve ser, o que é que ele é. Ele diz que nós temos que entregar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável a Deus. O que é que isto significa? O que é que significa? O que é que o apóstolo Paulo quis dizer com este sacrifício vivo? Sacrifício vivo. Para um judeu, para um pagão daquele tempo, era fácil de ver o que era um animal vivo passar a estar morto, dar a sua vida no altar. Nós, ao sermos sacrifício vivo, nós somos um sacrifício vivo porque nós somos também trazidos ao altar de Deus. Em que sentido? Nós somos trazidos ao altar de Deus para estar lá permanentemente. Nós não morremos uma vez e o sacrifício fica feito. Este sacrifício vivo quer dizer que este sacrifício, o qual os nossos corpos devem ser apresentados, é um sacrifício constante e permanente enquanto estivermos neste corpo. É um sacrifício que é de dia para dia. Não há um momento especial na semana que nós nos apresentamos como sacrifício. Não é o domingo de manhã. O domingo de manhã não é o tempo de sacrifício para os cristãos. O tempo de sacrifício, o tempo de entrega, o tempo de estar no altar de Deus, não é uma vez por ano, não é uma vez por semana, é 24 horas por dia. E o que isto quer dizer é que, ao contrário do animal que vinha vivo e morria para apaziguar o pecado, para expiar o pecado, o nosso sacrifício vivo não é simplesmente apresentar-nos e morrermos, mas é usar da nossa vida, das nossas capacidades, das nossas mãos, do nosso intelecto, da nossa boca, do nosso corpo, irmãos. A energia que nós temos deve ser entregue a Deus. E as pessoas, quando eu falo destas coisas, mas eu não tenho muitos dons, irmão. Eu não consigo pregar como o irmão consegue. Eu não consigo. Há irmãos lá na igreja que têm muito talento para ensinar. Há irmãos na igreja que têm tantas coisas para fazer, servem tanto. Eu não tenho muito jeito. E também há aquelas pessoas que dizem, eu não participo muito na igreja porque não quero chatices na minha vida. Eu venho para a igreja, está sentadinho, sossegadinho, lá atrás, ninguém sabe quem eu sou. Entro, saio, ninguém dá por mim. Quase que nem Deus dá por mim quando eu entro e saio da igreja. Mas este sacrifício vivo, ao qual Paulo exorta que nós apresentemos os nossos corpos, muitas vezes estão sujeitos à doença, ao pecado, ao erro, devem ser empregues no serviço do Senhor. Portanto, a pergunta que eu faço aos irmãos, com base nesta expressão de sacrifício vivo, é: o que é que você tem feito para Deus? Mas Ricardo, a salvação é pela fé, não é pelas obras. Nós não precisamos de fazer nada. Nós podemos estar aqui sossegadinhos, quietinhos, sem nos chatearmos muito. Não é preciso fazer nada. Irmãos, é um sacrifício vivo. Se você está vivo, eu já ouvi isto, irmãos, na nossa igreja, eu já ouvi. Eu espero que Deus me leve o mais depressa possível. Já estou velho, já estou cansado, já estou farto de aqui estar. A igreja às vezes tem muitas chatices. Aquele irmão que está lá na igreja é sempre muito complicado e eu não estou farto de o aturar. Eu já servi o que tinha a servir. Agora quero-me ir embora, que Deus me leve para a glória. Irmão, se você está aqui ainda, é porque Deus o quer aqui ainda. Se você está vivo, você deve apresentar-se a Deus, dizendo: eis-me aqui, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para ti, Deus? E imediatamente, se você fizer esta pergunta com sinceridade, aquilo que eu lhe digo é, quando você diz: Deus, o que é que eu posso fazer para ti? Deus vai lhe mostrar exatamente o que é que você pode fazer pelo irmão que está ao seu lado.
Não sei se os irmãos já viram aquele filme, assim do nome, O Herói de Hacksaw Ridge, que é sobre um adventista do sétimo dia, que na Segunda Guerra Mundial é chamado para o Japão. Um soldado, fazia parte, creio que, da infantaria normal, mas ele, como adventista, ele tinha uma pequena particularidade que, pronto, podia ser um empecilho na vida de um soldado. É que ele se recusava a pegar em armas. Ele não usava armas de fogo. Então, ele foi para a frente da batalha, recusando-se levar armas de fogo. E se os irmãos virem o filme, ele está lá no meio da batalha, muita gente a morrer e muita gente a ficar ferida, e bombas a arrebentar, e tiros a passar, e balas a passear ao lado das cabeças das pessoas, muita gente ferida, e ele está em pânico, ele não sabe o que fazer. Ele está assim, o que é que está a acontecer? Eu estou aqui um bocadinho em choque, não sabia o que é que é de fazer, eu não tenho uma arma, o que é que eu vou fazer? E ele começou a pedir a Deus, Senhor, ajuda-me, por favor. O que é que eu tenho que fazer aqui? E a resposta, logo a seguir, houve-se um soldado a gritar por Deus, por socorro. Deus, ajuda-me. Um soldado que estava ferido, algures ali nas redondezas, a chamar por Deus, porque estava ferido. Portanto, irmãos, a vontade de Deus para nós, a forma como nós temos de servir, muitas vezes, é a forma que nós temos de servir ao irmão que está ao nosso lado. Que é difícil. Muitas vezes não gosta de nós. Muitas vezes nós não nos entendemos. E nos damos de mal, muitas vezes. Não temos feitios compatíveis. Mas, irmãos, Jesus morreu por nós. Que certamente tínhamos feitios muito incompatíveis com Jesus. O irmão acha que se vivesse no primeiro século com Jesus e visse Jesus a passear e ensinar, toda a gente diz, eu seria o fã número 1 de Jesus. Eu andava lá sempre. Eu andava sempre ao encalço dele. Eu era o crente número 1. Provavelmente não seríamos, irmãos. Provavelmente estaríamos no meio daqueles que gritaram, liberta Barrabás, crucifica Jesus. E por isso é que este sacrifício vivo, de vida, é um apelo à atividade. E esta atividade muitas vezes pode não ser um serviço, não é um cargo, irmãos. Não é um ministério visível. Não é escrever livros, na maioria das vezes. Um serviço muito negligenciado, muito importante, e que muitas vezes carece no nosso mundo, é o serviço da oração. Orar pelos seus irmãos, orar pela igreja, pela comunidade, orar pela salvação de pessoas que estão à nossa volta. Irmãos, nós podemos ser a pessoa menos dotada, podemos não saber falar, não saber escrever, não ter nada para dar a Deus, sermos completamente inúteis em muitas coisas. Mas, irmãos, quando o santo mais fraco, mais limitado, se dobra o seu joelho e ora a Deus, mas até o diabo mais feroz estremece de medo. E nós negligenciamos isto. Nós damos valor a quem aparece, a quem dá a cara, a quem tem muitos dons, em quem lidera e quem faz movimentos e coisas assim fantásticas e uau, tudo muito impressionante, cartazes bonitos, eventos fantásticos, música maravilhosa. Irmãos, vamos dedicar o nosso tempo àquilo que é realmente importante, aquilo que realmente tem impacto. Quer servir a sua comunidade, não tem dons nenhuns, tem muito poucos dons. Não, eu queria servir, mas não me deixam. Eu queria ter um cargo na igreja, mas ninguém me dá um cargo, então não posso servir a Deus. Irmãos, dobre o seu joelho e ore. Fale com Deus, rogue a Deus. Há a história de um pregador de uma igreja dos Estados Unidos, em que o pregador passou a ser pastor, um certo servo do Senhor, começou a pregar e a igreja começou a crescer, começou a ter reavivamento. As pessoas vinham, convertiam-se, havia experiências com Cristo, havia pessoas com testemunhos poderosos e com impacto, e a igreja estava a crescer, números visíveis, e toda a gente percebia que este homem estava a ser usado por Deus na pregação da palavra, na salvação de almas. Mas a partir de certo tempo, a pregação continuava, a dedicação continuava, mas os números não eram tão grandes. As coisas começaram a esmorecer, a desaparecer, a apagar lentamente. E a pessoa não percebia, o pastor não percebia. Mas porquê? Eu estou a fazer a mesma coisa que fazia antes. Eu estou a pregar da mesma forma. Eu estou a pregar da Bíblia, estou a exortar as pessoas. Eu estou a fazer aquilo que sempre fiz. Porquê é que agora não está a resultar? E houve uma irmã da igreja que pegou o pastor pela mão, trouxe lá uma pequena salinha que lá havia na mega igreja. Lá uma pequena salinha que era a salinha das limpezas. E esta irmã abriu a porta e mostrou-lhe uma cadeira que lá estava dentro. Aqui o meu marido, ele era responsável pela limpeza do culto, pela limpeza do salão. Era a pessoa que, ninguém ligava nenhuma, não tinha muitos dons, mas ele passava aqui muitas horas em oração. Ele passava mais tempo em oração aqui do que a limpar a igreja. Acontece que este senhor faleceu. O Senhor chamou-o para a glória. Irmãos, vai-se a oração, vai-se o poder do ministério. E por isso é que este sacrifício vivo é um apelo a que nós possamos servir a Deus, entregar-nos. Nós estamos vivos aqui, nós podemos fazer alguma coisa.
E a primeira coisa que nós, não a última, eu não vou dizer aos irmãos, pelo menos orem. Não é isso, irmãos. Orem em primeiro lugar. Oremos em primeiro lugar. É a primeira coisa que nós devemos fazer e todas as outras coisas, todos os outros dons da música, da pregação, do ensino, do serviço, toda a contribuição que os irmãos dão ali nos audiovisuais é extremamente valiosa. Mas sem a oração é completamente vazio. Completamente inútil. E sem valor. Para além disso, o apóstolo Paulo chama-nos a ser sacrifícios vivos e santos. Santos. É muito interessante esta expressão santo. É uma das expressões mais enigmáticas e mais centrais da Bíblia e de quem Deus é. O sacrifício santo que era apresentado no Antigo Testamento tinha a ver com as características que os animais que Deus queria que os animais tivessem. Os animais tinham que ter características específicas e Deus não aceitava animais defeituosos, animais com manchas, animais que tivessem um pequeno defeito. Deus não aceitava. Deus tinha descrições específicas de como Ele queria que fossem os sacrifícios e de como Ele queria que os sacrifícios fossem feitos. E Deus tinha coisas específicas que queria que os seus sacerdotes cumprissem. Com o risco de, se isto não fosse feito conforme Deus tinha pedido, a vida do sacerdote estava em risco. Se o sacrifício fosse feito de forma negligente, de forma errada, se fosse feito às 3 pancadas, a vida de quem ofereceu o sacrifício estava em risco. Podiam morrer instantaneamente na presença do Senhor se não apresentassem o sacrifício conforme Deus tinha descrito. O que isto implica e o que isto nos ensina é que Deus tem um plano especial, um desejo especial para aqueles que são seus. Os animais eram entregues a Deus, nós somos entregues a Deus. E o que isto quer dizer é que Deus não quer que nós sejamos perfeitos. Deus não nos aceita com base na nossa perfeição, nas nossas obras. O que Deus quer que seja, é que nós sejamos, é aquilo que vai ao encontro deste conceito, é que nós sejamos separados. Os animais, os melhores animais, eram separados exclusivamente para Deus. E esses animais não eram usados para mais nada. Havia os animais, as pessoas tinham os animais, e havia o primogênito perfeito, era separado para Deus. E santo significa isto mesmo, significa ser separado, significa isolado, não contaminado. Longe de tudo aquilo que possa contaminar ou poluir o que quer que esteja a santificar-se. E o que é que isto significa para nós? Significa que nós temos que ser santos. Irmão, ok, eu já sou santo, obrigado, era aí que você queria chegar, Ricardo. Então pronto, já sou santo, podemos seguir em frente, o que é que há mais para a frente? Não é bem assim, irmãos, porque quando nós estudamos mais a fundo este conceito de ser santo, chega a ser um conceito assustador, irmãos. E é assustador porque nós somos chamados a ser santos. Isto não significa que nós devemos ser ermitas ou completamente removidos da sociedade. Nós somos chamados a ser santos no meio de uma sociedade completamente e extremamente corrupta e maligna e que jaz em trevas. E nós, estando aqui, nós temos que ser separados, não contaminados. Isto significa o quê? Que vai haver coisas que muita gente à nossa volta vai dizer que nós não podemos dizer. Vai haver coisas que as pessoas vão fazer que nós não podemos fazer. Vai haver comportamentos que as pessoas vão ter que nós não vamos poder ter. Pessoas da nossa família, colegas de trabalho, colegas de escola, pessoas que vão dizer: mas porquê é que tu não fazes isto? Toda a gente faz isto. Tu és retrógrado. Porquê é que tu não te comportas? Porquê é que não fazes isto connosco? E nós vamos ter que dizer: não, porque eu vou dizer, eu sou santo, mas esse será o motivo. Há muitas coisas que a nossa sociedade acha normal que nós façamos, que toda a gente devia fazer, toda a gente devia experimentar. Como é que nós... Ricardo, como é que tu consegues viver a tua vida sem experimentar N quantidade de drogas que existe neste mundo? Tens que experimentar tudo. Nós somos santos, separados. E a questão da santidade é muito interessante, irmãos. Eu já experimentei e já vi na vida de outras pessoas que os crentes, quando uma pessoa é santa, quando uma pessoa é separada para Deus, mesmo estando num meio onde não existe crentes, ou a fé não é partilhada, digamos assim, seja num contexto de trabalho, de escola, muitas vezes não precisamos dizer nada. Não precisamos sequer de mencionar a nossa fé, dizer que somos crentes ou evangelizar as pessoas. Muitas vezes só pelo nosso agir, só pela nossa interação, as pessoas vão dizer: há qualquer coisa de estranho com ele. É que, como diz o outro, algo de certo, algo de errado não está certo com esta pessoa. O que é que se passa? E muitas vezes nem preciso dizer: eu sou crente, eu defendo isto, eu defendo aquilo. Só no nosso lidar diário com as pessoas, permanecendo santos, permanecendo separados na nossa mente, no nosso coração, as pessoas vão reparar: ele fala de uma maneira esquisita, alguma coisa não vai bem com ele. Sabem porquê, irmãos? Porque, como se costuma dizer também em Portugal, quem
Quem tem olho em terra de cego é rei. Então, uma pessoa santa, no mundo que jaz em trevas, em descrença, em ódio a Deus, mesmo que não seja evidente, mesmo que as pessoas, nós não andamos a pregar a toda a gente de forma audível, as pessoas vão notar. As pessoas vão notar, porque o mundo está em trevas, o coração das pessoas está em trevas. As pessoas assimilam todo o tipo de coisas erradas na sua mente e nos seus comportamentos, e nós, não tendo essa assimilação, sendo santos, tendo a nossa mente e o nosso coração separados, nós vamos marcar. Nós vamos ser diferentes de forma natural. E eu não estou a falar, irmãos, de uma santidade que é quase aqueles homens que fazem o autoflagelo, que se castigam a si mesmos pelos pecados que fizeram, ou que se separam completamente da sociedade. Não é isso, irmãos. Este é um grande desafio para nós, esta questão da santidade, porque nós temos que ser santos no meio da nossa cultura, diante dos nossos colegas que não são crentes. E não é só não serem crentes, de pessoas que profundamente odeiam Deus. O irmão já sabe o que é conviver com alguém que odeia aquilo que é mais importante para si. Deus é a coisa mais importante para nós. Aquilo que deve ser o centro das nossas vidas. E as pessoas com a qual, a maioria das pessoas, passa mais tempo com descrentes do que com crentes na nossa vida. Pelo menos o crente normal, que trabalha, que estuda, que vive a sua vida na sociedade. Você passa mais tempo com pessoas que odeiam Deus, que desprezam Deus, que desprezam tudo aquilo que Deus representa, do que com os santos. E por isso é que isto é um desafio, mas ainda assim é uma verdade e é algo que nós devemos trazer para as nossas vidas. Que eu sou separado. Há coisas que eu não vou fazer. Há coisas que eu não vou dizer. E há coisas que eu não vou praticar. E não só isto, irmãos. Se eu disseste que a santidade era só isto, até podíamos concordar. Mas não fica por aqui, porque a santidade vai para além disso. A santidade não é só termos um comportamento e uma atitude separada para Deus, mas há coisas que nós temos na nossa vida que nós só dedicamos a Deus. Nós devemos ser propriedade exclusiva de Deus. Há coisas que nós fazemos e entregamos e reconhecemos em Deus que nós não reconhecemos em mais lado nenhum. O que é que eu quero dizer com isto? Irmãos, quantas pessoas nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, vibram mais, sentem mais, experimentam mais intensamente um jogo de futebol do que um culto de adoração a Deus? Quantas pessoas experimentam mais, sentem mais, vivem mais música, cujo conteúdo muitas vezes é muito questionável, do que um culto de adoração a Deus? Os cultos são vistos como uma seca muitas vezes, irmãos. Não acham? Que seca. Sempre a mesma coisa. Sempre as mesmas músicas. Sempre as mesmas pessoas. Mas, irmãos, quando nós estamos a adorar a Deus, nós não estamos a ser entretidos. Nós não vimos para a igreja para ser entretidos. Nós vimos e somos a igreja porque pertencemos a Deus. Por isso, há um lugar que Deus ocupa no nosso coração que deve ser santo. Mas muitas vezes, irmãos, o lugar que Deus ocupa no nosso coração está completamente poluído por muitas outras coisas. E há muitas outras coisas a quererem tomar o lugar de Deus no nosso coração. E é uma luta constante. Mas santidade também é isto. É ter o nosso comportamento diferente daqueles que estão à nossa volta, mas também ter a nossa vida exclusivamente dedicada a Deus. Nós entregamos-nos a Deus e experimentamos e vivemos e percebemos Deus de uma forma que não fazemos com mais nada nesta vida. Nem a nossa própria família, nem a nossa esposa, nem o nosso marido, nem os nossos filhos. Eu faço tudo pelos meus filhos. Os meus filhos são tudo para mim. Os filhos são fantásticos. Os filhos são uma bênção do Senhor. Os filhos não são Deus. A família não é Deus. A sua carreira não é Deus. Os teus estudos não são Deus. Deus é Deus. Mas, irmãos, numa sociedade, numa cultura de distrações, de séries, de entretenimento, irmãos, há tantas... Eu fico... Os irmãos já experimentaram, talvez os mais jovens se identifiquem comigo. Vamos ver uma série, eu e a minha esposa. Passo mais tempo a escolher a série do que o tempo que demorou o episódio. Porque há tantas formas de nos entreter, de contagiar a nossa mente, de nos sentirmos entusiasmados. Uma nova série, um novo episódio, sim, uma nova temporada, um novo jogo, um novo desporto, muito agir. Irmãos, vamos deixar Deus ocupar o seu lugar exclusivo no nosso coração, na nossa mente. Vamos ficar entusiasmados com Deus. Vamos regozijar-nos na presença de Deus. E isto também implica o que o apóstolo Paulo quis dizer com sermos santos. Sermos um sacrifício santo a Deus. Termos um comportamento de sermos separados para Deus. E vivermos exclusivamente para Deus. E por isso ele também acrescenta o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável a Deus. O que é que isto significa?
Este agradável vem do contexto judaico em que muitas vezes é traduzido na Bíblia. Aparece, por exemplo, no livro do Apocalipse, em que o sacrifício é de aroma agradável a Deus. Deus sente o aroma do sacrifício e do fumo que chega até Deus e Deus se agrada. Os irmãos já procuraram expressões na Bíblia onde Deus se agrada? Onde Deus diz, eu fico contente com isto que está a acontecer. Não acontece muitas vezes. Mas há uma em particular que me chama a atenção quando Salomão é chamado para ser rei. Salomão vai ser o rei de Israel. E ele faz uma oração. Antes disso, Deus promete, olha, vou-te dar tudo isto, tudo aquilo que tu pedires, eu dou-te. Tudo aquilo que tu pedires, eu vou-te dar. E o que é que Salomão pede? Sabedoria, Senhor, para guiar esta gente difícil nos teus caminhos. E o que é que Deus responde? A Bíblia diz que Deus se agradou da oração de Salomão. Salomão foi a primeira pessoa a orar? Não foi. Não temos orações de Davi, não temos orações de muitos personagens do Antigo Testamento, mesmo até antes de Salomão. Mas ali o autor fez questão de mencionar que Deus se agradou da oração. Porquê? Porque naquela oração Salomão demonstrou o seu coração, pelo menos naquele instante. Ele tinha como objetivo agradar a Deus. Agradar a Deus. Garantir que Deus estava satisfeito comigo. Mas a maravilha para nós, irmãos, é que em Jesus Cristo, quero que eu lhe diga uma coisa, em Jesus Cristo, Deus olha para si de uma forma como olha para o seu Filho Jesus Cristo. Se você crê em Jesus, se você realmente se arrependeu dos seus pecados, se reconheceu que é pecador, imundo, e que fez coisas que não devia fazer, e que magoou muita gente, mas pior do que isso, ofendeu o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, e reconheceu Jesus como seu Salvador, e experimentou Cristo, Deus agora olha para si no seu pior dia. Imagine, qual foi a pior coisa que você já fez nesta vida? E muita gente vem logo à mente. Sei exatamente o que é que foi. Ou talvez há um top 5. Em Cristo, mesmo nas nossas falhas, mesmo nos nossos erros, mesmo nos nossos pecados, Deus nos ama. E não é Deus nos ama do género, eu amo-te na mesma. Está tudo mal, mas não te preocupes que eu amo-te na mesma. Como nós muitas vezes fazemos. Eu amo-te, mas agora quero um bocadinho de distância. Não é assim com Deus, irmãos. No nosso pior dia, em Jesus Cristo, Deus tem amor incondicional e Ele se agrada connosco. E por isso é que Ele nos puxa para nós sermos cada vez mais agradáveis a Ele. O que é que isto significa? Que nós sermos agradáveis a Ele é que o nosso propósito de vida deve ser: será que Deus quer isto de mim? Será que eu estou vivendo na vontade de Deus? Eu estou a agradar a Deus com isto? Isto é agradável a Deus? Deus fica contente com o que eu estou a fazer. E Deus fica contente quando nós simplesmente nos submetemos, fazemos como Salomão. Senhor, dá-me sabedoria para fazer a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade e não a minha. Porque, irmãos, eu consigo garantir-vos aqui, cai aqui um trovão por cima de mim, que fazer a vontade de Deus, estar sempre no centro da vontade de Deus, é a melhor coisa para si e para qualquer ser humano. O melhor plano, a melhor decisão que você pode tomar em toda a sua vida não é a mulher com quem você vai casar, ou o homem. Não é quantos filhos você vai ter, não é o curso que você vai tirar, é viver uma vida centrada em Deus. Só que muitas pessoas, ao ouvir isto, muitos irmãos ouvem isto semanalmente, ouvem muitas vezes na internet, que agora nós podemos ouvir sermões e podcasts e todo um monte de coisas que nós podemos encher a nossa cabeça que muitas vezes nem prestamos atenção. Isto significa que viver uma vida agradável a Deus não é simplesmente vir à igreja todos os domingos. É ter uma atitude, é ter aquela alegria como uma criança que quer agradar ao seu pai. Os irmãos já experimentaram isto? Uma criança que quer agradar a alguém superior, um aluno que quer agradar a um professor, mas nós queremos agradar a Deus. E nós queremos fazer da vontade de Deus, o centro da sua vontade, a nossa vontade. O nosso compasso, a nossa direção. E nós devemos ter alegria e prazer nisto. Fazer a vontade de Deus deve ser agradável a Deus e, por ser agradável a Deus, vai ser obrigatoriamente agradável a nós mesmos. Você tem alegria em servir a Deus? O irmão tem alegria em ser de Deus? O irmão já experimentou, já esteve num almoço, num convívio com pessoas, amigos, irmãos, com quem for dizer, bolas, é mesmo bom ser de Deus. É mesmo bom ser crente. É mesmo bom ter Jesus na vida. Mas nós temos vergonha. Temos que separar a nossa fé da nossa vida prática, da nossa vida privada. Não, irmãos.
Isto não funciona assim. Porque nós devemos viver uma vida de agrado a Deus, que é o nosso culto racional. Uma expressão enigmática, mas com muitas implicações para nós, que, segundo eu tinha planeado, era para partilhar hoje, mas não vai dar tempo, porque o nosso tempo chegou ao fim. Então, da próxima vez que eu tiver a oportunidade de pregar para os irmãos, certamente será sobre este texto, o que é que significa este culto racional. Mas aplicações finais com base nestes 3 conceitos: sacrifício vivo, santo e agradável. Nós devemos ativamente servir a Deus. Apresentar o nosso corpo em sacrifício é servir ativamente a Deus, com os nossos dons, com as nossas mãos, com as nossas palavras e, sobretudo, com o nosso joelho dobrado. Ser um sacrifício santo, nós devemos ser dedicados exclusivamente para Deus. Isto quer dizer que há coisas que a sociedade faz e que a cultura faz e que acredita que nós não vamos acreditar e fazer e que nós devemos viver de acordo com os padrões de vida que Deus tem para nós. Não só isso, mas na nossa vida Deus deve ocupar um lugar exclusivo. A nossa fé em Jesus não é partilhada com mais ninguém, nem com mais nada. É uma dedicação exclusiva. Tudo isto para que nós possamos viver uma vida agradável a Deus, no sentido em que a sua vontade é a nossa vontade. O querer de Deus é o nosso querer. E isso é uma alegria para nós. Por isso, encerrando aqui o nosso culto, nós vamos louvar a Deus cantando um hino de dedicação, de santificação, para que Deus possa sondar os nossos corações, possa perceber, mudar aquilo que há no nosso coração, para que tudo isto que foi falado seja verdade. E eu convido os irmãos a ficarem de pé para cantarmos isto mesmo, para que Deus sonde o nosso coração e nos conheça e nos transforme, conforme a palavra descreve que nós devemos ser. Por isso cantemos: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.
Deus e Pai, nesta hora, em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, nós nos entregamos, Senhor. Que possamos exercer os nossos dons, dobrar o nosso joelho, para que enquanto aqui estivermos, possamos servir, possamos estar ativos, Senhor, no Teu reino, seja no armário, escondido na oração, seja na linha da frente, no campo missionário, seja na pregação, no ensino, no serviço, Pai. Por favor, encoraja-nos para que Te possamos servir. Dá-nos oportunidades para exercermos os nossos dons. E traz-nos sempre à lembrança a urgência da oração, Senhor, e a necessidade de termos um coração submisso à Tua vontade, de sermos santos, de sermos separados, de não nos deixarmos a nossa mente e o nosso coração serem contaminados pelo mundo, Senhor, pelo diabo, pelo inimigo que tanto nos tenta, pela nossa carne, Senhor. Que possas dar-nos força para resistirmos ao pecado. E ajuda-nos, Senhor, a que tudo aquilo que nós fazemos, dizemos, seja de agrado a Ti. Obrigado por enviar Jesus Cristo, porque Ele morreu por nós, Senhor, e assim nós achamos amor incondicional e perpétuo diante da Tua presença, Senhor. Não porque sejamos santos ou bons, mas por causa de Jesus. E por isso nós Te dizemos obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nas nossas falhas e nos nossos erros Tu nos amas e Tu nos corriges e Tu nos santificas, Senhor. Nós possamos achar alegria ao fazer a Tua vontade e que possamos viver uma vida de constante e permanente adoração a Ti em tudo o que façamos ou digamos. Dá-nos um resto de bom dia, Senhor, de semana abençoada na Tua presença. É o que Te pedimos e agradecemos sempre. Em nome de Jesus. Amém.